Bem, vamos abrir nossa Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20. Vamos ler do verso 19 ao 29. Penúltimo capítulo do Evangelho de João, capítulo 20. E vamos ler do verso 19 ao 29. Amém? Diz assim: Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: Que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez: Que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebam o Espírito Santo. Se de alguns de vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados, mas se os retiverem, são retidos. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então os outros discípulos disseram a Tomé: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo, e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Passados 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos, e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: Que a paz esteja com vocês. E logo disse a Tomé: Ponha aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha do meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. Jesus lhe disse: Você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. Senhor, obrigado. Obrigado por essa porção da tua palavra, ó Deus. Te peço, Senhor, fala conosco. Tem misericórdia de nós nessa manhã e fala conosco. Alimenta-nos com a tua palavra, Senhor. Fala apesar de mim. Não permita que eu seja um empecilho, um obstáculo, para que o Senhor trate com a tua igreja aquilo que o Senhor quer falar. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querido. Virada de ano costuma ser uma época onde a gente faz muitas reflexões e muitas resoluções, né? Qual a diferença de reflexão e resolução? Isso aí foi inventado na minha cabeça, tá, gente? Não olhei no dicionário, não. Mas quando eu penso em reflexão, é nós olharmos para o passado e a gente vai refletir sobre aquilo que aconteceu, sobre aquilo que fizemos, sobre tudo que passou na nossa vida. E resoluções são coisas que nós vamos propor para nós fazermos no futuro. Então, geralmente, na virada do ano, nós fazemos reflexões, analisando tudo que passou, vendo o que fizemos, o que aconteceu conosco, e também fazemos resoluções. No próximo ano eu vou isso, no próximo ano eu vou aquilo. No próximo ano eu falei que vou fazer dieta. Então, a gente fala, a gente tem sempre, né, o primeiro dia do ano, vou ler a Bíblia toda, vou começar um plano de leitura. Eu sempre brinco quando eu estou dando aula lá no Panorama Bíblico e começo em Gênesis. Eu digo que o livro de Gênesis é o livro mais lido da Bíblia, porque todo mundo começa o plano de leitura, mas nem sempre termina, né? Então Gênesis pelo menos todo mundo lê, estou empolgadão, lê Gênesis, aí quando vem Levítico, aí pronto, já tropeça a metade ali em Levítico, aí acho que Apocalipse, então, usando a mesma analogia, Apocalipse deve ser o livro menos lido da Bíblia, porque pouquíssimos chegam até lá. Mas são momentos de reflexão, a gente costuma fazer isso. Eu não sou muito ligado em datas. Quem me conhece de maneira mais íntima sabe que eu não ligo muito nem para aniversário. É um defeito que eu tenho, porque como eu não ligo, eu acabo negligenciando também os aniversários dos amigos e tal. Graças a Deus pelo Facebook, que lembra, né? O
aniversário de todo mundo, mas eu confesso aos irmãos que eu não sou muito de datas. Então, para dar presente para minha esposa, para meus filhos, eu não me ligo, o dia dos namorados, aniversário, é o dia a dia. Então, acabo que eu peco, porque tem gente que gosta, né? Tem gente que ama o dia do seu aniversário, ama a comemoração, e eu, às vezes, acabo não dando, né, a real importância, mas eu confesso que eu não sou, né, muito ligado. Então, para mim, hoje para amanhã, é domingo para segunda, porque o boleto que eu fiz no mês passado vai vencer mês que vem, né? Então, a fatura do cartão vai chegar amanhã, não teve nenhuma solução de continuidade, né? Está tudo rolando do mesmo jeito. Mas não importa, eu respeito todo mundo que pensa assim, e não digo que essas resoluções não tenham o seu valor, elas têm o seu valor. Sejam feitas por causa da virada do ano, ou sejam feitas, né, por causa da virada da semana. Não, segunda-feira eu começo, né? A gente sempre também tem um dia, a gente tem alguns dias paradigmáticos na nossa cabeça que a gente quer começar as coisas. Mas o importante é que, se as resoluções forem boas, e elas realmente forem concretas, e a gente levar até o fim, não importa se elas foram feitas no ano novo, se foram feitas no início da semana, se foram feitas no seu aniversário, não importa. O que importa é que essas resoluções sejam boas e sejam concretas na nossa vida, e a gente, de fato, mude aquilo que precisa mudar. E no texto que nós temos hoje aqui, nós temos um fato, não uma data. Não é uma data que vai colocar os apóstolos num momento de reflexão e resolução. O que vai colocar os apóstolos nesse momento é um fato. E que fato é esse? A ressurreição de Cristo. Eles estão agora diante do Cristo ressurreto. E isso é algo que, por mais que a gente fique impressionado, eles não estavam esperando. Veja o que o texto diz, no começo: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos. Por quê? Porque eles estavam com medo dos judeus. Eles estavam pensando: bom, se mataram Jesus, imagina o que vão fazer com a gente. Se eles pegaram Jesus, que tinha a palavra, que fez os milagres, que executou e demonstrou poder, se eles fizeram isso com Jesus, imagina com a gente. Então, a grande verdade é que os apóstolos, eles estavam trancados em casa com medo, talvez esperando passar, né? Vamos ver se eles esquecem da gente, né? Vamos ficar escondidos aqui um tempo, que depois a gente volta para a nossa vida normal. Vou voltar a pescar, vou voltar a fazer o que eu fazia, e vamos fingir como que nada tivesse acontecido. O texto não nos diz quais eram os pensamentos que eles estavam na cabeça, mas a verdade é que eles estavam com medo. E eles, então, se viram diante do Senhor ressurreto. O próprio Cristo, mesmo com a casa trancada, aparece para eles. Isso é um fato que você não tem como ignorar. E agora? Eles estavam escondidos ali, e o próprio Cristo aparece para eles. E o Cristo aparece para dar a eles resoluções. Ele diz que a paz esteja com vocês, no verso 19, mas no 20... E dizendo isso, lhes mostrou as mãos, o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor, e Jesus lhes disse outra vez: que a paz esteja com vocês, e mais ainda, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Eu não sei como é que isso caiu no coração deles. Meu Deus, acabaram de matar ele, e ele está me mandando para onde? Sair? Pregar? Anunciar? Meu Deus! E eles devem ter ficado atônitos, porque eles não fizeram isso logo de cara. Jesus diz, né, recebam o Espírito Santo, no verso 22, e deixa eles. Mas Tomé não tinha visto. E a Bíblia não diz que eles fizeram nada em relação a isso. Tomé não viu, Tomé chegou: nós vimos Jesus. Aí Tomé: não acredito. Só acredito se eu botar a mão lá. Só acredito se eu botar o dedo lá. Aí o que eles fizeram? É verdade, então vamos esperar. Eles não fizeram nada. Eles não saíram, não foram pregar. Vamos esperar. E esperaram 8 dias até que Jesus foi novamente. E aí Tomé pôde botar o dedo, colocar a mão. Então eles creram. Mas eles precisaram ver Jesus 2 vezes, até aqui. Porque se você continuar o relato, não só no Evangelho de João, mas nos outros evangelhos, e também no início do livro de Atos, você vai ver que Jesus aparece a eles várias vezes.
Eles chegam a fazer refeições com Jesus. Eles chegam a ter momentos de perdão, como Pedro tem com Jesus. Então, são várias aparições. Mas o que a gente pensa? Eles passaram 3 anos vendo Jesus operar milagres. Inclusive, viram ele ressuscitar Lázaro. Mas no momento de crer na ressurreição, eles também ficaram sem crer. Ficaram em dúvida. Eles tinham visto, logo, se você ler no texto anterior, você vai ver que o próprio Pedro e João viram o túmulo vazio. Está no começo do capítulo 20. Eles viram o túmulo vazio. Então, eles já tinham que ter essa expectativa de que o Senhor tinha ressuscitado. De que, como ele disse que ia fazer, que ele teria sido ressuscitado. Mas eles não tinham. Eles não tiveram essa expectativa. Eles foram surpreendidos pela ressurreição de Cristo. Há pessoas, irmãos, que são opositoras ao Evangelho, que são contrárias ao Evangelho, que dizem que os apóstolos inventaram a ressurreição. Que roubaram o corpo de Jesus e depois criaram toda essa narrativa da sua ressurreição. Mas acompanha comigo se isso é provável, né? Se é plausível. Pensa o seguinte: se você vai contar uma mentira, você foi lá, pensou, vou dizer que Jesus ressuscitou e vou contar uma mentira. Nessa mentira, você ia ser um covarde ou um herói? Um herói, né? Você ia dizer que foi lá, que pegou os soldados, você mesmo que arrancou a pedra e que Jesus ressuscitou. Mas no relato que nós temos, eles estão sendo apresentados como covardes. Se eu fosse inventar uma história, eu não ia me colocar como alguém que está com medo. Eu ia aproveitar, já que é para inventar a história, já que é para tirar proveito daquilo que eu estou contando, eu vou me apresentar como alguém, né, sábio, poderoso na palavra, e que conhecia o ministério de Jesus. Mas não. Eles se apresentaram aqui no Evangelho, e quem está escrevendo é o próprio João, eles se apresentaram como pessoas que estavam com medo. Eles estavam trancados em casa com medo. Um outro ponto contrário a essa ideia de que eles inventaram o relato, é que eles utilizaram mulheres como testemunha. Naquela cultura, a mulher como testemunha, ela não é uma boa testemunha. Ela não tinha a credibilidade, ela não tinha confiabilidade. E o que eles fazem? Eles dizem, João diz aqui, que no relato do verso 11, quem viu foi Maria. E logo quem? Maria Madalena. Ela viu o Senhor Senhor Jesus falou com ela e disse para ela anunciar a sua ressurreição. Está a partir do verso 11. Então, se eles fossem inventar essa história, eles teriam dito que foram eles que encontraram com o Senhor Jesus antes, porque o relato deles chegando no túmulo é anterior. No relato deles chegando no túmulo, não tem eles dizendo que encontraram o Senhor Jesus, não tem eles dizendo que viram os anjos. Quem viu os anjos foi Maria Madalena, quem viu Jesus foi Maria Madalena. Então, eles escolheram mal a testemunha. Então, até para mentir estava ruim. Eles mentiram, se apresentando como covardes, mentiram usando mulheres como testemunha. Um outro argumento contra essa ideia de que eles mentiram é qual o benefício que eles obtiveram dessa mentira. Eles enriqueceram? Eles se tornaram pessoas proeminentes na sociedade? Não, eles arrumaram foi problema. A grande maioria deles foi morta. Os que conseguiram morrer de morte natural sofreram pra caramba, né? Crucificados, decapitados, apedrejados. Qual ganho? Porque alguém teria tanto trabalho para inventar uma mentira para poder sofrer por causa dessa mentira. Também vai contra a lógica. E a pergunta final é: quantos morreriam por uma mentira? Porque eu posso inventar uma mentira aqui, né? Mas se chegar um momento onde alguém coloca uma arma na minha cabeça e me diz: olha, se você não negar isso, eu te mato. Valeria a pena tomar um tiro por essa mentira? Talvez até se fosse verdade a gente dissesse que não era. Não é verdade não, é mentira. Talvez até se fosse verdade, né? Alguns de nós com a arma
aqui apontada na testa. Foi o que aconteceu na perseguição romana, né? Muitos cristãos negaram a Cristo e chamaram o imperador de Senhor, porque não queriam morrer, não queriam sofrer o martírio. Então, houve muitos cristãos que negaram a Cristo, mas os apóstolos não negaram e viveram de acordo com essa verdade. Eles foram tão impactados pelo fato de terem visto Jesus, de terem falado com Jesus, de terem tocado em Jesus, que essa verdade se tornou algo inegável para eles. É impossível eu dizer que isso não aconteceu. Então, diante disso, os apóstolos precisaram fazer reflexões e resoluções. Eles precisaram olhar para trás, para esses 3 anos que eles ficaram com Jesus, reinterpretar, reouvir tudo aquilo que, passar na mente, tudo aquilo que Jesus havia dito para eles. Porque Jesus disse que iria morrer, e Jesus disse que iria ressuscitar, mas talvez eles não estivessem prestando atenção. Talvez eles estivessem muito empolgados ali, por estarem andando com o Senhor, e o Senhor fazendo os milagres, e eles pensando, vamos derrubar o Império Romano, vamos ter um grande rei, e eles talvez estivessem pensando isso. Não prestaram atenção nas palavras de Jesus. Mas agora, diante de um Jesus ressuscitado, ressurreto, eles são obrigados a olhar para trás, porque não podem mais dizer que Jesus foi derrotado. Porque talvez fosse esse o sentimento que eles estavam lá. Andamos com esse cara 3 anos, ele fez sinais, prodígios, maravilhas, mas está morto. E agora? O que será de nós? O que será da nossa vida? Eles estavam num recuo estratégico para pensar, o que a gente vai fazer a partir de agora? Qual é o nosso futuro? Qual é o nosso destino? E a verdade da ressurreição chega e coloca eles diante de uma verdade que é inegável. E eles são, então, movidos por essa verdade. Eles ouvem o que Jesus diz, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E a partir daí nós vemos Deus, o Espírito Santo, usando esses homens para anunciar, propagar e fundar a igreja que persiste até hoje. E lá se vão mais de 2000 anos que nós estamos ouvindo a mensagem do Nazareno. E Jesus ainda nos dá uma colher de chá aqui, né, no 29, fala para Tomé, você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. Somos nós. Nós não vimos, nós cremos, nós temos certeza, nós temos a mesma certeza, ou deveríamos ter a mesma certeza que os apóstolos tinham, da ressurreição, de que Jesus Cristo está vivo, de que Ele está sentado à destra de Deus Pai, que Ele está intercedendo por nós, e que Ele voltará, e Ele virá buscar a sua igreja, e nós passaremos a eternidade com Ele na Nova Jerusalém, a cidade que desce do céu. Essa tem que ser uma realidade para nós, da mesma forma que foi uma realidade para os apóstolos. Sabe por quê, irmãos? Porque senão nós não seremos firmes nas nossas resoluções. Senão nós não seremos firmes naquilo que nós temos para fazer diante de nós. Porque se eles não tivessem visto, tocado no Senhor Jesus, talvez eles não tivessem ido. Se chegasse só um bilhete, sei lá, se eles achassem um papiro escondido debaixo de uma pedra, assinado por Jesus, dizendo, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Eles iam olhar, sei lá quem escreveu isso, não sei, não vou nada, só problema, só morte, destruição, perseguição. Mas eles ouviram isso do próprio Cristo, e isso fez com que eles fossem firmes e avançassem. E quando você então vai para o livro de Atos, você vê a maneira como esses homens avançaram ousadamente na palavra de Deus. Por quê? Porque a ressurreição de Cristo foi um fato determinante. Então, ao invés de alguém dizer que os apóstolos inventaram a ressurreição, o correto é dizer que foi a ressurreição que criou os apóstolos. Os apóstolos só se tornaram apóstolos por causa da ressurreição.
Se Jesus não tivesse aparecido para eles, eles estariam escondidos naquela casa, esperando baixar a poeira, e voltariam para suas vidas normais. Voltariam a fazer o que faziam antes, torcendo para ninguém lembrar do que tinha acontecido. Lembra de Pedro? Negou Jesus e falou: não, você andava com ele. Não andava não. Jesus estava vivo ainda, e Pedro já estava dizendo que não conhecia, até xingou para poder não falo que nem eles não, foi lá e xingou para poder não. Imagina depois de vê-lo crucificado e sepultado. Então a ressurreição é quem funda o ministério apostólico. Esses homens acovardados, esses homens que estavam trancados, sem saber qual seria o seu futuro, sem expectativa e com medo, esses homens foram transformados pela verdade da ressurreição de Cristo. Quando Cristo vem, eles veem o Senhor e eles recebem o comissionamento de Cristo, então eles passam a pregar esse evangelho ousadamente, custe o que custar, e custou a vida deles. Quando a gente olha para a nossa vida cristã e para a igreja hoje, é difícil, porque nós vemos poucas pessoas abrindo mão de ter, de ganhar. Esses homens saíram, além de não ter uma perspectiva de ganhar nada, eles tinham a certeza de que eles iam perder muito. Certeza. Porque se mataram Jesus, se perseguiram a ele, com eles não seria diferente. O próprio Cristo disse para eles isso. O servo não é maior do que o seu senhor. Eles sabiam que iriam sofrer, mas eles foram. E nós hoje parece que nos aproximamos do Senhor buscando algo, querendo algo. Coisas ilícitas? Não, lícitas. Mas quando a gente olha para o testemunho das Escrituras, quando a gente olha para a maneira como os cristãos vivem na Escritura, nós, pelo menos eu, e eu não estou falando isso num tom de acusação a você, eu me incluo nisso, eu não consigo me ver dessa forma. Eu tenho minha casa, eu tenho minha família, tenho um carrinho para andar para cima e para baixo, gosto muito de uma praia, quem me segue no Instagram sabe que eu vou para a praia todo dia, tenho outros afazeres, trabalho. Mas quando eu olho para esses homens, eles largaram tudo, e foram fazer o que Jesus mandou. E eu me peguei meditando nessa noite, se eu estou fazendo o que Jesus mandou. Porque a gente pode confundir muito bem um serviço aqui, um serviço ali, com uma dedicação ao Senhor. Eu venho aqui, estou aqui domingo de manhã, estou aqui na quarta-feira à noite, marco um gabinete durante a semana, venho, tal, dou um expediente, dou meu dízimo, dou minhas ofertas. Sou um cristão. Mas vocês percebem que ser um cristão para esses homens era muito mais do que isso. Ser um cristão para os discípulos envolvia perder a própria vida. E nós não vivemos num contexto de perseguição, irmãos. Eu não estou dizendo aqui que todo mundo tem que sair daqui e ir lá para o Oriente Médio e ser morto por causa do Evangelho, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o quanto da nossa vida nós perdemos por causa do Evangelho. O quanto da nossa vida nós abrimos mão por conta da ressurreição. Porque, irmãos, eu estou vivendo a minha vida. Eu estou buscando os meus sonhos. No meio disso eu faço a obra. No meio disso eu estou aqui. Mas a minha vida não está completamente dedicada ao Senhor. E aí fica como eu falei na oração. A nossa vida fica como compartimentos, né? Existem compartimentos. E tem um lugar reservado para Jesus aqui.
Tem uma prateleirinha aqui, limpa, arrumada, né, enfeitada. Está ali, a prateleirinha está ali. Mas é só uma prateleira. Eu tenho outra prateleira para o meu trabalho, eu tenho outra prateleira para a minha família, eu tenho outra prateleira para os meus sonhos, eu tenho outras prateleiras. Então, Jesus, para mim, é uma das prateleiras da minha vida. E para esses homens não era, eles não tinham mais nada. Eles não valorizaram mais nada. E você vai ver o relato da igreja, eles não tinham nada. Trabalhavam para comer. E Paulo diz: tendo o que comer e o que vestir, estai contentes. De verdade, quem de nós aqui estaria contente, tendo somente o que comer e o que vestir? Então são resoluções, irmãos, reflexões e resoluções. Já que estamos no último dia do ano, né? O quão importante Jesus é na nossa vida. O quanto nós somos movidos por quem Ele é. Como nós vimos no Salmo 145, no começo do culto. O conhecimento de quem Deus é e daquilo que Ele faz gera em nós, deveria gerar em nós, ações. Davi fala que meditava, proclamava, falava, anunciava por causa dos feitos, da majestade, da beleza, da bondade de Deus. Então, os atributos, Davi, quando se deparava com os atributos de Deus, ele se via compelido a tomar atitudes, ele se via compelido a fazer resoluções diante daquele Deus. Os apóstolos foram compelidos diante da verdade da ressurreição e foram compelidos até a morte. Até que ponto nós estamos de fato compelidos a fazer a obra de Deus? E eu não digo isso apenas aqui não, gente. Quando eu falo da obra de Deus, é algo muito mais amplo. Não estou dizendo apenas para botar um terno e ficar aqui, isso é importante. Mas isso é 1h30, nós temos 4 cultos na semana, né? Nós temos aí 6 horas por semana. É importante termos homens trabalhando aqui. É um serviço que faz com que funcione. Mas isso só corresponde a 6 horas da nossa semana. O que fazemos com as outras horas? Em que nós estamos dedicados? Sobre o que nós estamos debruçados? O que nós estamos construindo? O que nós estamos buscando? Quantas pessoas ao nosso redor são impactadas pela nossa visão de Deus? Quantas pessoas no nosso trabalho são impactadas por conta daquilo que nós vemos em Deus? Nós não podemos deixar de ser sal, irmãos. Senão nós seremos pisados pelos homens. Foi o próprio Cristo que disse isso. Temos que ser completamente diferentes. Em Atos, eu não vou me lembrar agora que eu não separei o texto, mas quando eles chegam em Antioquia, a notícia é: aqueles que estão transtornando o mundo chegaram aqui. Quando os cristãos chegaram na cidade, eles saíram correndo para dizer para as autoridades: olha, aqueles que estão transtornando o mundo chegaram aqui. Nós estamos transtornando o mundo. Qual é o impacto da nossa existência? Qual é o impacto da nossa vida? Qual é o impacto da nossa palavra? Porque, irmãos, aqui dentro é tranquilo, aqui é um lugar seguro. Nós vivemos num país onde pregar o evangelho é muito tranquilo. A gente pode sair de casa com a nossa Bíblia debaixo do braço, vir para cá se reunir, tem ar-condicionado, tem um lugar confortável para ficar, tem estacionamento. Maravilha, gente. Maravilha. Fácil. E às vezes a gente acha que é difícil. Acordar no domingo de manhã com esse tempinho assim, né? A gente acorda e pensa: meu Deus, tão bom esse edredom, né? Tão bom esse calorzinho aqui, vou ter que tomar um banho agora para ir para a igreja. Aí a gente ainda vem achando que fez um sacrifício. Tem misericórdia de nós, Senhor. Então, o que eu queria propor de resoluções para o ano de 2024, já que a nossa cultura nos leva a formular coisas para o próximo ano, é nós avaliarmos de fato a nossa vida cristã.
mas compararmos com as Escrituras, compararmos com a vida da igreja, que é relatada na Bíblia. Porque você vai encontrar um monte de gente aí, Guilherme, gente, olha só, não estou dizendo que é pecado você ter dinheiro, não estou dizendo que é pecado você ter conforto, eu não estou dizendo nada disso. Mas qual é a nossa prioridade? E o que nós estamos dispostos a perder pelo Evangelho? Ou nós estamos aqui para ganhar algo? Porque os apóstolos não tinham perspectiva nenhuma de ganho. Eles não tinham perspectiva nenhuma, nem de ganho financeiro, nem de ganho social, nada. O que esperava eles era perseguição e morte. E eles foram. E eu digo, irmãos, eu não sei se eu iria. Perseguição e morte? É fácil daqui dizer, eu ia. Mas eu digo, só se for pela graça de Deus, só se Ele me encher e me capacitar. Porque eu tremo, irmão, eu tremo de pensar que um dia podem entrar na minha casa e ameaçar minha família e dizer, se você não negar Jesus, eu mato eles. Porque foi isso que eles fizeram. Foi isso que eles passaram. No Império Romano foi isso que eles passaram. Pega a sua família e diz, nega Jesus, senão mata o seu filho. Eu não sei o que eu faria. Então que em 2024 a gente possa elaborar melhor essas respostas, que a gente possa investigar melhor o nosso coração. E eu não quero que você saia daqui acusado, mas eu quero que você saia daqui refletindo, pensando, olhando para as Escrituras e vendo a maneira como os apóstolos reagiram diante da ressurreição de Cristo. Como é que nós vamos reagir também? O que nós vamos fazer? O quanto nós vamos abrir mão? Porque às vezes nem um telefonema a gente quer atender, né? Liga alguém, depois eu vejo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém? Vamos ficar de pé. Meu Deus, quando olhamos para a Tua palavra e vemos, ó Deus, aquilo que os Teus servos fizeram na Tua palavra, por mais que o Senhor tenha mostrado que eles são pecadores, o Senhor não escondeu os pecados deles. Nós conhecemos os pecados de Moisés, conhecemos os pecados de Davi, conhecemos os pecados de Paulo, conhecemos os pecados de Pedro. O Senhor nos mostrou os pecados deles. Mas ainda assim, Senhor, quando comparo a minha vida com a deles, tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor. E me ajuda. Me ajuda, Senhor, a ser aquilo que eu preciso ser, a fazer o que eu preciso fazer, a perder o que eu preciso perder, a abrir mão daquilo que eu preciso abrir mão. Porque os teus filhos das Escrituras não ganharam nada, não tiveram nenhum patrimônio, não deixaram nenhuma herança, não viviam em casas confortáveis, não andavam em transportes confortáveis, não tinham um templo de lazer, pelo menos não relatado nas Escrituras. Senhor, eu olho para eles e peço, tem misericórdia de mim, tem misericórdia. Coloco diante de Ti, Senhor, o meu desejo de ser um servo melhor a Ti, e que o Senhor não seja apenas uma prateleira na minha estante, que o Senhor seja toda a minha vida e que eu encaixe todas as outras coisas dentro, que o meu trabalho, que a minha família, que os meus amigos, que o meu lazer, tudo esteja encaixado dentro da minha vida em Ti.
E que eu encontre em todas essas atividades um meio de exaltar e glorificar o Teu nome e fazer a Tua obra, Senhor. Me ajuda. Ajuda meus irmãos. Para a glória do Teu nome, para que o Senhor seja exaltado. E, ó Deus, se algo dessa reflexão não veio de Ti, que não fique retido no coração dos meus irmãos. E se eu deixei de falar algo, que o Senhor complete pelo poder do Teu Espírito. E que essa meditação seja perfeita na aplicação da vida deles, apesar de mim. Nos dê um dia maravilhoso na Tua presença. Que o Senhor, ó Deus, também seja glorificado no culto de hoje às 10 horas. E que nossas resoluções, Senhor, sejam baseadas na Tua palavra. Eu te peço e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém.